O STF entrou numa sinuca de bico e sem o taco. Perdidão. Coisas de maluco beleza, com apenas 40 gramas. Marco Aurélio de Mello, togado aposentado do STF, que o diga, até indicou um psiquiatra puxandão. Não sei se ele foi pro divã, mas devia. Vejam a ironia. Há 11 anos atrás, os Correios lançavam o selo comemorativo do combate à corrupção. Hoje, no governo do Lula, se tornou sua maior vítima, junto ao roubo do INSS, que assume o pagamento de um roubo anunciado contra os aposentados. Pagamos 2 vezes e ninguém está de tornozeleira. Que coisa, hein? Impressionante. Fiquem tranquilos que sempre lembraremos vocês que o irmão de Lula está nesse imbróglio político-sindical. E atrelado aos sindicatos está a falácia que, onde existe empresa estatal, com fundos de pensão, lá estão eles, com a ajuda do PT. A bola da vez deve ser o fundo de pensão do Banco do Brasil, creio. Voltemos ao Judiciário, ao Supremo. Temos, então, que mencionar as delações esquisitas que tem o STF como patrocinador ou organizador. Isto também é proibido. Mas querem nos convencer que foi a PGR. E Gonê vai se encalacrando ao atender aos delírios da magistratura togada. Mas, vá lá, muita ruindade, entranhada, tudo proposital ou maldade por maldade. Delações premiadas que não têm nada de prêmio, mas arapuca, pois os termos são bem confusos e envoltos em ameaças, ou seriam torturas. E ainda têm coragem de reclamarem dos militares. Hoje fazem pior ou igual e já estão fazendo inveja àqueles milicos que vocês um dia combateram. Usam frases como: fale o que queremos ou sua família poderá ser prejudicada. Prejudicada com o que será? Isso revela-se ameaça, disfarçada. Tudo muito sutil, tudo revelado em audiência-conferência por Felipe Martins. Então lembremos dos casos de Mauro Cídio, Oswaldo Eustáquio, Clezão, a moça do batom, entre outros. Imagine o que eles passaram, hein? Nas mãos dos federa sob ordens togalizadas. O pouco que dissemos já configura um estado de exceção. Ou não? Comente aí, dê um joinha, nos prestigie com um like e compartilhe com alguém. Lembram da fala, não vou permitir circo no meu tribunal? Ou o certo seria, não vou permitir circo neste tribunal. Mas, seja da forma de arrogância na primeira fala ou da forma de prepotência na segunda fala, a primeira sempre terá que ser evitada em detrimento da segunda. É difícil? Não. Apenas a frase, não vou permitir circo neste tribunal, é a que convinha na audiência de alguns generais, como Freire Gomes. Em tal situação, é inescrupuloso o uso de arrogância, pois fere o princípio da urbanidade. Voltando à tragicomédia, narração de fatos, muitos são os que tratam os episódios daquele plenário como circo, quase um circo de horrores, quando tratam do que está na Constituição. Verdadeiro desrespeito à coitada. Outros ainda pegam mais pesado. Temos no Judiciário um tribunal de exceção que, para isso, usa uma polícia que se aproxima de uma Gestapo alemã dos anos 40. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, Lacombe, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, graças a Deus estão fora do alcance do STF e não se calaram. E assim podem falar por nós ao mundo, já que estamos presos em uma grande cela chamada democracia relativa, submissos a um medo psico-jurídico ideológico, coisa de China, comunistas, de partidos coniventes
e políticos cegados pela cor do Pix, ou seria pelo montante do Pix. Aliás, vamos perguntar sobre isso ao Rodrigo Pacheco, ou seria Alcolumbre, ou Hugo Mota, ou talvez todos eles. Todos são perseguidos e suspeitos, e lá vão ferindo princípios fundamentais do direito, a presunção de inocência. Basta um deslize e temos a polícia às 6 da manhã em nossas portas, questionando por que criticamos o desgoverno ou o governo. É o estabelecimento jurídico sobre nossas cabeças, um ativismo juro político de viés socialista, travestido em homens de justiça que se prestam para impor o medo como garantia a uma elite corrupta, proporcionando a eles o direito de governar em paz, a duras penas. A PF, que já foi orgulho dos brasileiros, assim como as Forças Armadas, hoje jogadas no porão do desserviço público, até implantam pendrives que muitos a chamam provas plantadas e não importa se o pendrive é de algum adolescente ou se contém apenas músicas gospel. Diz a boca maldita que o tal golpe foi alimentado quase da mesma forma. Um bilhete que sumiu ou como no 8 de janeiro, somem com várias câmeras. Para que será? Hein? Dino, dizem até estar por trás de toda a trama ou informação plantada de golpe e que um grupo de generais e ex-generais tramaram para prejudicar o Bolsonaro. Onde Mourão é citado e parece destacado junto à sua cupincha, uma tal de Ana Priscila. Em tudo, o Supremo fere o devido processo legal, já que provas sujas, ou melhor, falsas, garantem opressão sobre qualquer cidadão. Provas que são condenadas, sob qualquer hipótese, no Código Penal, aparecem do nada, ou somem do nada. O autoritarismo entra num tribunal pela frente e a justiça sai pelos fundos de vergonha. Ela se sentiu ultrajada por quem devia representá-la. Envergonhada e mais cega do que já é, acabaram de furar o que ela tinha de visão. E o povo passa a chamá-la coitada, a deusa da injustiça. Ela pede socorro. Onde estás tu, OAB, que não me socorre? Mas esperar o quê de quem está virando as costas para o povo? Viu os familiares de réus serem ameaçados como que se terceiro fossem na lide? Até o barbeiro, o padeiro, o açougueiro ou qualquer que se aproxime dos réus nesses processos estão fadados à mão do STF, cumprimentando ou questionando algo. Dará aso à justiça de reprimir o réu com aumento de pena ou de coação. Até proíbe eles de falar com os filhos, uma loucura atrás da outra. É a lei levada ao extremo por uma militância juri-socialista. Está mais para comunistas da China. Se bem que a Rússia não fica atrás, envenenando ou atirando de alguma janela seus desafetos políticos. Segue o STF fazendo a interpretação da lei como justificativa para a repressão. Perdeu-se o rumo do que é justiça. Já nos pesa demais a insegurança jurídica, que segue multando. Big Techs levam multas injustas e desproporcionais. Ordens ilegais não se cumprem, dizem elas, mas tomam multas e tudo parece estratégico. Obedecem ou pagam caro por isso. Será onde enfiam essa grana toda, hein? Gerada por multas bilionárias. Quem sabe? O judiciário é autônomo, mas, convenhamos, uma auditoria seria uma boa nesse órgão. Sobre o setor produtivo do agronegócio que sustenta o país, ocorre essa aberração também, ter como inimigo o judiciário. Alcolumbre e Mota não disseram por que existem no cenário político, apenas figuram no álbum de coleção. Terão seus nomes na parede da fama no Senado
e na Câmara, respectivamente. Manchado. Continuam deixando o judiciário apagar a luz que faria o Congresso brilhar. Alcolumbre, dizendo que não se mete em coisas do STF, mostrou que seu papel social é muito pequeno e, assim, não honra o cargo que ocupa, menosprezou o próprio caráter de político que parece que está ali naquela função apenas para defender interesses familiares. Em resumo, para que servem se procuram passar batido, se esquivando das entrelinhas da Constituição, que podem até impeachment togados? Por outro lado, Hugo Mota, proibindo parlamentares, principalmente se forem de direita, de entrarem na Câmara em período de recesso para fazer política. É o mesmo que fechar as portas de um hospital e proibir os médicos de atenderem só porque é férias. Político é o médico das leis. Fechar a casa para parlamentar é fechar a boca de um orador no púlpito. Onde está a explicação para tudo isso? Por falar em excesso, tiveram que chamar a embaixadora brasileira, que estava de férias para resolver problemas diplomáticos. Como se o Brasil não estivesse na UTI da ignorância governamental, em risco de colisão com a maior nação do mundo. E quando a turista, entre aspas, chegou a procurar os americanos, lhe disseram: agora é tarde. Se referindo à carta do tarifaço, deixaram o leite entornar. E mesmo que fosse o comunista Celso Amorim, articulador junto ao Itamaraty, também ia levar com a porta na cara. Os americanos não o suportam, muito menos Israel, já que fez questão de fazer a apresentação do prefácio de um terrorista que escreveu um livro descendo o pau em Israel. Outros sim, vemos o Poder Executivo indo ao Chile. Fazendo o quê? Com a falácia de que está numa reunião em defesa da democracia, só se for a relativa. Tudo não passou de um encontro de uma espécie de Fórum de São Paulo, disfarçado. Mas, entretanto, ali estavam. Meia dúzia de gatos pingados, representatividade zero. Chile, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Brasil e, quem diria, Espanha. Um gaiato da vez, contrariando a Europa como um todo. E a última é vermos homens que antes que tinham ainda algum respeito no lombo, num corre-corre. A vida é uma verdadeira escada. Para subir é difícil. Para descer é só escorregar na própria virtude. Por incrível que pareça, saem escondidos do Brasil para pedirem ajuda na Itália, se refugiando na embaixada. Hoje, homens que têm muita grana, sabe-se lá como? Oi, federal. Receita Federal, onde tu estás? E o engraçado que não foram para Cuba, Bolívia, Venezuela, Irã, Iêmen, Coreia do Norte, Nicarágua, China ou Rússia, mas vão para a Itália. Por que será? Se amam tanto o comunismo. Da bravata ao ridículo. Foi um pulo. A lei Magnitsky bate na bunda desses infelizes.